na Avenida Cristóvão Colombo, sem este asfalto, rodeada por chácaras e praticamente sem casas. Assim era o cenário dessa via até o final do século XIX. Uma única extensa estrada, chamada Floresta, ligava o centro até o morro onde hoje fica o Hospital Militar. Com o tempo, seu nome foi utilizado para batizar este território, inspirando o surgimento do bairro Floresta. O bairro Floresta tem uma área de 167 hectares e faz limite com os bairros São Geraldo, Marcílio Dias, Centro, Independência, Moinhos de Vento, Auxiliadora e São João. Em 20 anos, a população reduziu 2,1%. Hoje são 14.941 moradores em 6.012 domicílios no bairro Floresta. Foi com a Estrada da Floresta que tudo começou. Até 1880, essa era uma região praticamente desabitada. A partir de então, iniciaram-se as primeiras construções e os bondes elétricos nas redondezas estimularam a movimentação neste espaço que, em 1959, foi oficialmente denominado Bairro Floresta. A construção da Casa de Saúde Bela Vista, em 1849, contribuiu para o desenvolvimento urbano de toda a região. Mais de 50 anos depois, em 1903, o hospital foi adquirido pelo Exército para tornar-se o Hospital Militar da Terceira Região, não pertencendo mais aos limites do bairro Floresta. Mas, ao seu tempo, este hospital contribuiu para o desenvolvimento urbano de toda a região. Sua instalação gerou a necessidade de abertura de vias de acesso. Assim, ano após ano, surgiram em torno da Estrada da Floresta e demais vielas, casas e, logo em seguida, algumas pequenas fábricas, principalmente madeireiras e serralherias. Com a construção do hospital, este lado da cidade, que era ranchos, ele passou a ser conhecido porque as famílias tinham que ir para o hospital. Ou seja, começou a verdadeira habitação do bairro. Foi exatamente essa criação do hospital que revitalizou este lado, que eram só ranchos. A gente, pelas leituras que a gente tem, eram fazendolas, como chamavam, né? Em 1888, teve início a construção da Capela de São Pedro, o que legitimou o processo de desenvolvimento comunitário do bairro. Depois, em 1919, a igreja tornou-se paróquia. Grandes indústrias se instalaram por ali no início do século XX e foram responsáveis pelo crescimento do bairro Floresta, como a Bop Irmãos, depois denominada Brahma. Nessa cervejaria foram fabricadas as famosas Continental e Elefante, consideradas as melhores cervejas daquele tempo. Sim, vieram grandes indústrias para cá, só que também essas indústrias, em função do bairro estar se tornando um bairro mais popular, mais popularizado do que um bairro industrial, daqui saíram para um pouco mais distante e lá fizeram as suas indústrias florescerem, né?
Além da indústria de cerveja, havia também fábricas de camas, pregos, cigarros e outras. É por isso que a comunidade, na época, chamava o local de bairro de Chaminés. Não demorou muito para que os funcionários desses inúmeros locais construíssem suas casas pelas redondezas, mesclando comércio, serviços e residências. Eu diria que o bairro Floresta teve um crescimento assim explosivo. O pessoal, na realidade, fez por merecer esse bairro no momento em que indústrias como Companhia Cervejaria Brahma, hospitais como o Hospital Militar, colégios Marista São Pedro, Batista, vieram para cá, sedimentaram-se aqui. Assim, o local foi se urbanizando. Então, o nome da estrada principal estendeu-se a todo o território, inspirando o surgimento do bairro Floresta em 1959. Atualmente, é por ele que passa a principal via de acesso do aeroporto ao centro de Porto Alegre, a Farrapos, inaugurada em 1940, na presença do então presidente Getúlio Vargas. Na época, circulavam cerca de 4.000 veículos por dia na via. Hoje, este número é alcançado em apenas 1 hora. Quem transita hoje pelos 5 quilômetros da Farrapos e vê os prédios deteriorados tem dificuldade para acreditar, mas a avenida já foi o que havia de mais belo e moderno em Porto Alegre. Quando foi aberta, era a mais larga da cidade e a única pavimentada com concreto. A Avenida Farrapos é uma das poucas áreas da cidade com um conjunto arquitetônico homogêneo de valor. São dezenas de construções dos anos 40 a 60 no estilo Art Deco. O problema é que essas construções tiveram pouca manutenção e sofreram intervenções que as descaracterizaram. Além disso, quando foi criada, a Farrapos tinha 2 canteiros laterais arborizados, que foram eliminados para possibilitar maior fluxo de veículos. A mudança acarretou grande impacto visual. Recentemente foram plantadas árvores no canteiro central para amenizar a paisagem. O crescimento da população no bairro Floresta acarretou o surgimento de alguns problemas. Quem mora aqui se incomoda com o alto índice de prostituição, tanto nas avenidas principais quanto nas ruas paralelas, onde se localizam boates e pontos de encontro. A cidade de Porto Alegre sabe, é histórico a nossa luta contra a drogadição e a prostituição. Mas nós não paramos de lutar. Estamos tentando, com todas as formas, de todos os meios possíveis, minimizar o problema de quem comprou um edifício ali na São Carlos com 7 de abril, edifício novíssimo, deve ter pago 300 mil reais por um apartamento ali, e está botando a venda por 1/10 desse valor e não consegue vender. Então tu concebes que a coisa mexe até com o teu bolso. A receita para enfrentar os problemas tem ingredientes como carinho e otimismo. Assim, os integrantes da associação planejam ações que possam garantir um dia a dia mais tranquilo para quem reside no Floresta. É muito difícil. A gente não desiste, a comunidade não gosta de se expor, tá? Mas nós temos lutado, estamos com um abaixo-assinado de mais de 1.000 assinaturas e que a gente quer é conviver.
Estes e outros problemas do bairro são recebidos pelo seu Heitor, que trabalha como voluntário, lutando por um ambiente melhor para todos os moradores do bairro Floresta. Eu, na Associação Cristóvão Colombo, faço o papel de ouvidor, ou seja, aquele que recebe o telefonema, aquele que faz uma triagem das cartas e dos problemas oferecidos a cada uma das comunicações e tento encaminhar aos órgãos competentes, né? Como, para citar, DIP, DMLU, DEMAI, todos esses órgãos municipais, estaduais e até federais.